Olá, lindonas! Tudo bem? Estou muito feliz em estar fazendo essa live aqui para vocês. Não foi fácil, mas conseguimos. Achei que era tão simples, mas na verdade é cheio de coisinhas, cheio de detalhes. Bom, o assunto que eu quero dividir com vocês, até já vi que ali a Cássia e algumas já botaram que estão ansiosas para a live. E o assunto é a ansiedade, como que a gente consegue tratar, como que a gente consegue viver de bem com a ansiedade, para que ela não incomode tanto e não faça com que a gente ganhe peso, não é verdade? Então, como que a gente vai conseguir superar essa ansiedade? Aqui a gente tem o tópico da apresentação, né? Então, o conteúdo que a gente vai conversar, a gente vai conversar uma breve introdução, o que, que é ansiedade, como superar essa ansiedade, gatilhos. Então, até eu estava conversando com uma de vocês essa semana sobre a questão dos gatilhos, como que a gente sabe o que está ocasionando a ansiedade. Então, a gente tem que já estar preparada antes dela acontecer. Os erros alimentares, principalmente, percebi bastante nessa última semana que vocês estão fazendo alguns erros. Claro que ainda falta bastante, a gente está na metade do grupo, então falta bastante aprendizado ainda, mas há tempo de nós fazermos algumas correções para que a ansiedade não aumente. Compensações também é algo que eu quero frisar bastante com vocês, que as compensações elas não são positivas, né? Então é algo que eu percebi também que está acontecendo, então é algo que a gente já tem que trabalhar desde agora para que não continue. Nós vamos falar também de 9 elementos que saiu um estudo que auxiliam a diminuição da ansiedade. São alimentos que a gente já incluiu no modelo de cardápio e que eu quero que vocês reforcem o uso para melhor. E no final, vocês mandem suas perguntas que a gente vai conversando aqui. Se ficar alguma dúvida também, né? Vocês me falem. Então, a gente vai começar falando sobre a ansiedade do grupo 21D nesses últimos dias e não só do grupo de junho, mas eu já venho observando isso já desde o primeiro grupo, lá em abril, que uma das principais queixas era a ansiedade. Como que a gente consegue emagrecer ansiosa? É um ciclo vicioso, é difícil sair deste ciclo, por isso que é importante e por isso que eu pensei em fazer essa live para vocês. E desta forma, explicando, se torna mais fácil de vocês conseguirem o autoconhecimento e conseguirem praticar as estratégias que eu vou passar agora, certo, meninas? Então, assim, a ansiedade faz parte de todas. E principalmente agora, neste momento que nós estamos vivendo, que a gente não sabe exatamente o que será o amanhã, né? Então é um momento que atípico até então, muitas eu, por exemplo, nunca vivenciei nada igual. Até esses dias questionei minha avó se ela já tinha vivenciado essa situação assim dessa calamidade, essa pandemia, e ela falou que não. Então, a gente não sabe do que se trata e do que vai ser. Então, isso gera muita ansiedade e é muita informação ao mesmo tempo. Então, além da nossa vida, tem este fator que nos deixa ainda mais ansiosas. E um dos motivos de ter criado o grupo 21D foi este, em que a gente aproveite este momento, que não use esse momento que estamos em casa ou que estamos muito ansiosas para comer, para engordar. É o momento que a gente consegue ter uma transformação, mesmo com tudo acontecendo lá fora. Então, os principais gatilhos nós vamos conversar. E eu percebo que vocês já vão, quando vocês falam assim, estou muito ansiosa, exagerei. Vocês sabem quais são os gatilhos, mas muitas vezes não estão se percebendo, se autoconhecendo. Erros alimentares causam ansiedade, então também é um assunto que a gente vai abordar hoje nessa live. Culpa e compensações. É muito importante também tratar desse assunto, porque eu tô vendo já que vocês estão se compensando, estão se culpando. Até vi que algumas meninas, elas colocaram, comi lasanha e não me senti culpada. Por quê? O autoconhecimento aconteceu e é isso que eu quero de vocês, é isso que eu busco em vocês, que eu estou plantando em vocês, para que vocês se conheçam e consigam participar dessa transformação sem sofrimento e sem ansiedade.
Eu separei uma frase para vocês que eu achei muito interessante, que caracteriza muito bem a ansiedade. Ansiedade é isso, nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Então parece assim que vem um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Tu tá lá, do nada, e tua cabeça enche de informação, enche de coisas que tu não sabe como lidar, tu não sabe como processar. Então, a gente tem que saber como fazer, não é ir comendo que vai resolver. A mastigação, ela auxilia, principalmente quando a gente mastiga assim, faz força, auxilia a aliviar a ansiedade. Mas se eu como em exagero, principalmente açúcar, gordura, além de me deixar mais ansiosa, eu vou ganhar peso, eu vou me sentir culpada, eu vou ter a compensação. Então, a ansiedade ela deve ser tratada de outra forma, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, o que é a ansiedade? Eu fui dar uma olhada no dicionário, porque a gente sabe bem o que é, e quem sente a ansiedade, dificilmente uma mulher que não vai dizer que nunca sentiu uma ansiedade na vida. Sempre tem. Mas o que realmente é? E claro, tem graus de ansiedade, né? Tem pessoas que têm aquela ansiedade que chega a ter grau de fobia. Mas no dicionário, ansiedade ela significa desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez. Então, são palavras, né, que nos deixam aflitas só de ler. É a ansiedade. Então, não é algo tão simples, né? A ansiedade eu digo que é uma das doenças atuais da humanidade. Então, viver o amanhã, viver no passado e esquecer do agora. A gente está pensando no amanhã, a gente está pensando no que aconteceu e esquece de viver o agora. Quantas vezes tu parou no teu dia para tentar viver aquele momento? Seja parar e observar a tua família como se fosse tirar um retrato. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente não tem esse hábito de estar parando e tentando viver o momento. E isso falta. E se eu te dissesse que hoje seria o teu último minuto, teria feito tudo o que tu queria? Então, se a gente viver no simples, se a gente viver o agora, a gente vai ter vivido tudo o que a gente queria. Então, comece a viver o momento. Não queira viver o amanhã, o mês que vem, o ano que vem, né? Cada dia é um dia. E por isso que é muito importante o planejamento, a organização que nós conversamos lá no início, para não gerar essa ansiedade. Então, como que a gente supera essa ansiedade, tá? Algumas estratégias fora da questão alimentar é criar rotina. A rotina, ela é fundamental e envolve ali a questão que eu já passei para vocês, da questão do planejamento. Então, se eu tenho uma rotina formada, com horários de refeições, o que que eu vou fazer, o que que eu vou comer naquele dia, isso vai fazer com que eu não tenha crise de ansiedade, porque eu sei o que vai acontecer no meu dia, já está tudo planejado, já está tudo dentro da rotina. Então, qual vai ser o meu horário que eu vou ter o meu tempo? Qual será o horário que eu vou conseguir parar um pouquinho para ter o meu momento, que é o que a gente vai conversar? Mas a rotina, o hábito, ele é fundamental para eliminar a ansiedade. Meditação e respiração é algo que a gente vai trabalhar mais para frente. Inclusive, eu vi uma das participantes que ela falou, faz a respiração. Então, quem foi do grupo passado já sabe e já percebeu o quanto a respiração ajuda no momento do exagero, no momento da ansiedade. Então, mais para frente a gente vai aprender, vai ser um desafio para vocês usarem, incluírem, e ele é muito importante, ele é fundamental, por experiência das meninas que já relataram que sentiram positivamente resultado. Então é algo que quem é deste grupo apenas, não participou dos outros, também já vai saber como lidar com essa questão da respiração. Outra coisa importante é o que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de ler um livro.
Eu gosto de tomar um banho relaxante, uma massagem, eu gosto de cozinhar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, enfim. Tu tem que achar coisas que tu gostes de fazer. Então, não adianta tu achar que vai conseguir passar a ansiedade comendo, né? A comida vai te trazer prazer, mas tu também tem que achar coisas na vida que te tragam prazer além da comida. Então, eu sempre gostei de ler, é uma coisa que eu gosto. Procura um livro que tu gosta, tira pelo menos 10 minutos para ti no teu dia. Isso é muito importante. Então, tu ter esse momento para ti é fundamental. É importante que tu tenha momentos de cuidados contigo, tá? Então, assim, a mulher principalmente, né? Ela abraça tudo e todos. A família, o marido, os filhos, é mãe, é sogra, é vizinha, enfim. Sempre quer ser mãe de tudo, resolver tudo, abraçar o mundo. Mas esquece que ela tem que estar bem com ela mesma para conseguir dar conta de tudo. Então, esse momento, ele é fundamental. Tu precisa ter o teu momento, nem que seja ficar 10 minutos debaixo do chuveiro a mais do que tu ficaria, pensando em nada, escutar uma música, fazer uma oração. Então, tu tem que ter este momento teu, para que tu consiga, né, ter força e continuar sem ficar ansiosa. Cuidar da alimentação, praticar atividade física é fundamental. Então, ter uma alimentação errada, faltando nutrientes, vai te deixar ansiosa. Os gatilhos que a gente tem é sentir fome e cortar o carboidrato, pular refeições e se culpar. Então, eu vi que muitos de vocês estão postando fotos lá de um prato com carne e salada, né? E eu já sempre repito, meninas, não corte o carboidrato. Nós tivemos os desafios lá no início, entre os grupos, que foi tranquilo, era um dia de desafio, no outro foi detox, tal, eu não me importei. Mas seguir cortando o carboidrato não vai ser o resultado que tu espera e vai te deixar mais ansiosa, tá? Então, sentir fome, cortar carboidrato vai te deixar ansiosa com certeza. Vai faltar coisa, vai faltar nutriente, o cérebro vai ficar irritado e vai descompensar e tu vai querer comer açúcar. Então é melhor que tu coma o carboidrato inteligente, que eu gosto de dizer, os carboidratos complexos, do que tu não coma e depois tenha compulsão e queira comer uma barra inteira de chocolate e se sinta culpado, né? Pular refeições é da mesma maneira, isso a gente já trabalhou, então acho que ninguém mais está fazendo isso de pular a refeição, de ficar muito tempo sem comer. Mas se estiver fazendo, muda, tá? Porque pular refeições, ficar muito tempo sem comer, além de deixar teu metabolismo lento, vai fazer com que tu tenha ansiedade no final do dia, com certeza, e tu não vai se segurar, tu vai exagerar na comida. Se culpar é uma das piores pontos aqui. Se tu chega ao ponto de se culpar, freia e recomeça, tá? Porque se tu está se culpando por não estar conseguindo, eu comi, meu Deus, eu não devia ter comido, exagerei. Aí tu pensa assim, aí tu se acaba ali, tu se sente a pior pessoa do mundo. Aí tu pensa, eu vou compensar. Amanhã, segunda-feira, geralmente, eu não vou comer carboidrato e vou correr 3 quadras. Aí chega no dia seguinte, não vai comer o carboidrato, tu vai correr as 3 quadras, tu vai chegar no final do dia louca de ansiedade, vai comer, vai se sentir culpada de novo. E aí não vai ver resultado e vai ficar mais ansiosa. Outra coisa bem importante, a gente tem que saber o horário da nossa ansiedade. Por experiência de pacientes, sempre é no final do dia. Chega às 5 horas, parece que bate o sinalzinho da ansiedade. Geralmente quando está finalizando o expediente, quando é hora de ir para casa. Então, qual que é a sugestão aqui, tá? Se esse é um momento de ansiedade para ti também, já sai do serviço ou da onde tu está saindo, comendo alguma coisa. Um iogurte, uma fruta, um ovo, tá? Isso alivia bastante. Então, já comecem a praticar. Então, a gente vai começar a falar agora dos erros alimentares, que o primeiro eu já falei com vocês, que é a questão de cortar o carboidrato. Corto o carboidrato, sinto ansiedade por falta, fico irritada. Teve ali uma que disse que até ia matar o marido. Então, vocês viram que não é interessante cortar o carboidrato. Vocês viram que não faz bem, vocês se sentem mal, vocês se sentem irritadas. Então, não é uma estratégia boa para ser utilizada. Cortar o carboidrato, a gente corta lá de vez em quando tem os desafios, deixa para esse dia. Mas se não, a gente deve consumir. E aí a gente pode optar pelos carboidratos complexos,
Eu gosto de chamar eles como os inteligentes, porque eles nos fornecem micronutrientes, eles nos fornecem vitaminas, minerais, fibras, nos fornecem saciedade, diminui a nossa ansiedade, melhora o nosso metabolismo. Então não tem por que deixar de consumir eles na dose certa. Então eu dei sugestões aqui no slide para vocês do pão integral, da batata doce, da aveia, tá? A gente pode listar também o arroz integral, o aipim, a gente pode listar o batata doce, o aipim, a aveia, o arroz integral, pão integral, farinha integral, todos os cereais. Como que a gente vê se o pão integral realmente ele é integral? Quando os 3 primeiros ingredientes não é farinha branca. Então, ele se torna um pão adequado para o consumo, que vai te fornecer saciedade e não vai fazer com que tu ganhe peso sem exageros. Ficar sem carboidrato, então, vai te deixar, olha só as fotinhas que eu coloquei aqui para vocês, triste, né? Que eu vi que algumas disseram ali, ai, meu humor tá horrível, irritação, que vão querer matar o marido e o primeiro que passar na frente. Isso não é legal, né? Coitado do marido, não tem nada a ver com a história. E ocorre, olha ali o senhorzinho com a sanfona, para vocês não esquecerem mais que ocorre efeito sanfona. Se eu corto algum macronutriente, seja entre carboidrato, proteína, lipídio, se a gente corta um destes, em algum momento teu corpo está sofrendo e quando ele puder, ele retoma e ele guarda mais gordura do que deve. Então não é uma estratégia positiva. Então sigam o cardápio de exemplo que eu coloquei para vocês lá na primeira semana. E aí vem a parte das compensações, e até deixei para vocês aqui uma menina segurando o brinquedo como se ela tivesse ganhado. Então, uma das estratégias geralmente que a gente sem querer faz é tentar compensar. Errei, compenso. Então, lembra-se um pouquinho da questão da infância. Se tu oferecer para uma criança algo que sempre que ela fizer, ela vai ser compensada. Por exemplo, se tu arrumar a tua cama, eu vou te dar um brinquedo. Se tu comer tudo, eu vou te dar sobremesa. Se tu fizer isso, eu vou te dar aquilo. Se a gente cria uma criança com compensações, o que ela vai se tornar? Ela vai sempre exigir algo em troca para tudo que for fazer, até para te cumprimentar. E da mesma forma com a gente, no momento em que eu faço compensações, eu vou lá, exagero e depois eu vou me sentir a pior pessoa do mundo e vou tentar me compensar com aquilo. Bom, eu errei hoje, vou continuar até o final do dia errando, amanhã eu faço compensação, amanhã eu fico sem comer. E aí isso vira um ciclo vicioso que tu não consegue mais sair. Tu sente a culpa, tu fica desesperada, tu fica ansiosa. E aí eu botei um rabo do cachorro para vocês não esquecerem nunca mais da compensação. O rabo do cachorro vai lembrar que vocês estão correndo em volta do rabo e não vão sair do lugar, tá? Então não esqueçam mais que a compensação é igual o rabo do cachorro. Tá sempre correndo ao redor, sempre fazendo o mesmo círculo, sem sair do lugar. Então, se tu tiver compensando culpa, desespero, gera ansiedade, fica no mesmo ciclo, tu não vai ter resultado nunca. Tu vai ficar sempre na mesma situação. E aí depois vai dizer, mas eu não como. Mas eu não faço isso. Mas eu não faço aquilo. E não sei porque eu não estou emagrecendo. Eu estou me esforçando na academia, estou fazendo tudo que a nutricionista falou e eu não estou emagrecendo. De repente, tu está fazendo compensações, está correndo atrás do rabinho o tempo inteiro, certo? Então, começa a se autoanalisar. Agora chegamos na parte boa, né? Tudo foi bom, mas agora que eu mais gosto aqui, que é falar um pouco da alimentação, quantos alimentos nos trazem benefícios, o quanto é positivo para a nossa saúde. Eu vou começar pela rainha, que são as oleaginosas, as castanhas, nozes, amêndoa. Amendoim não é da família das oleaginosas, já pensou nele, é da família do feijão. Também é um excelente alimento, mas vamos falar das oleaginosas. As castanhas, por exemplo, ela tem a capacidade de diminuir a inflamação corporal, tem selênio, tem vitamina E, então melhora na questão de transtornos de humor, eleva a inflamação, diminuem a inflamação corporal, tá? Então assim, a gente quando tá
como a gente já trabalhou lá nos primeiros dias, eu foquei que a primeira coisa que eu acho muito importante, acredito que a gente tenha que mudar, é a questão da inflamação corporal, porque senão nada acontece. O emagrecimento só acontece quando a gente diminui essa inflamação. E a castanha, ela é uma excelente opção para diminuir essa inflamação. E de 3 a 4 castanhas é suficiente, não pode ser em exagero que não resolve nada, tá? Depois eu separei para vocês a semente de abóbora, tá? Então ela é rica em zinco e a falta de zinco afeta o humor. Então incluí um punhadinho de semente de abóbora, até já vi algumas fotos de vocês usando. Então tem esse papel também na questão de diminuição de ansiedade e bem-estar. Então um punhado, torra elas, coloca em salada, coloca no iogurte, que é bem-vinda. O terceiro alimento são os peixes ricos em gordura. E aí eu sempre foco, quem é meu paciente já sabe que eu sempre falo na consulta a respeito da sardinha. Eu gosto muito dela, ela é rica em ômega 3, ela é excelente. E aí na hora da escolha, uma dica para vocês é que seja sardinha em óleo, não em água. Por causa da contaminação de mercúrio, o óleo acaba puxando o mercúrio e aí acaba descontaminando a sardinha. Na hora tira bem o óleo, higieniza bem, tá? Mas a sardinha, o salmão, a cavala, é rico em uma gordura muito boa, como eu falei, ômega 3, que diminui a inflamação corporal, tudo que a gente precisa para emagrecer. Eu gosto de dar um exemplo assim, no momento que eu ofereço gordura boa, o corpo me dá gordura ruim. Então, é como se eu estivesse dando um presente bom, o corpo liberando lá, dispensando o que ele não precisa. Então, peixe, as castanhas são bem-vindas nesse processo de emagrecimento. Diminui muito os níveis de ansiedade. Depois vem ele, né? O segundo melhor alimento do mundo. Depois do leite materno é o ovo. Ele é fonte de vitamina D, rico em triptofano, que diminui a ansiedade, tira a fome. O ovo, ele é sensacional. Auxilia regulando o humor, o sono, a memória e alivia muito a ansiedade. Então, como eu disse, assim, sabe aqueles momentos que tu sabe qual é o horário da tua ansiedade? Come um ovo. Tu vai ver como tu vai se aliviar. Isso eu já dei até dica no grupo para vocês. Depois vem o chazinho de camomila. E hoje o nosso desafio é o sono. Então, o sono, a gente, para conseguir ter um emagrecimento, ele também faz parte. É como se a gente precisasse ter esse momento de sono, aquele sono profundo, para o corpo fazer a faxina. Ele coloca tudo no lugar, fica tudo bonitinho para o dia seguinte. Quando isso não acontece, ele não consegue fazer a faxina e vai acumulando a sujeira, vai acumulando, vai acumulando e aumentando o teu processo inflamatório. Então o sono ele é muito importante. E aí entra o chazinho de camomila, que ele pode ser usado tanto naquele momento maior do pico de ansiedade, quanto para dormir, antes de dormir. Então hoje, para as meninas, né, terem uma noite boa de sono, vale investir num chazinho de camomila. Ele é anti-inflamatório, rico em antioxidantes e auxilia diminuindo os efeitos da ansiedade. Olha que maravilha. Depois nós temos o chá verde, que a gente já conversou sobre ele, mas ele também tem essa questão de diminuir a ansiedade, melhora do humor, efeito calmante. Ele é rico em teanina, que é uma substância que favorece nosso sistema, principalmente também na questão de antioxidantes. Então também diminui aquele processo inflamatório, ajudando a perder principalmente aquela gordurinha da barriga que tanto te incomoda. E vem a parte gostosa, que eu não acho que aqui não tem nenhuma menina que não goste, que é o chocolate, né? O chocolate, mas aí tem que ser 70%, não vale ser o puro açúcar e gordura. O chocolate ele é fonte de flavonoides, então ele tem uma redução da questão neuroinflamação. Ele é rico em magnésio, diminui os efeitos da depressão e rico em triptofano. Então ali que eu vi muitas de vocês reclamando do período menstrual, de ficarem muito irritadas. O chocolate ele ajuda muito neste período. E aí a gente tem um limite até de 30 gramas diário. O chocolate ele funciona como um alimento funcional. Então, é uma boa opção para te incluir, para te colocar nas refeições diariamente, se for o caso, se sente muita ansiedade, naquele momento de vontade por doce, tranquilo. Depois vem o iogurte,
né? E aí tem também a questão do kefir que a gente já conversou, tá? Nessa situação, os dois vão ter o mesmo benefício. Lactobacilos, bifidobactérias, que têm efeitos positivos na saúde e também no cérebro. Então, diminui a inflamação crônica, responsável pela diminuição da ansiedade e ajuda também na questão de imunidade. Então, tá com o intestino bonitinho, com lactobacilos, tá? Ele perfeito, como a gente já viu lá, nos primeiros desafios, é fundamental para quem quer emagrecer e para quem quer ter uma imunidade boa. Depois eu vou falar, agora por último, da cúrcuma, que é um tempero utilizado na Índia, né? E agora também está sendo utilizado no Brasil e no restante do mundo. Ela contém curcumina, que pode ajudar a diminuir a ansiedade, reduz a inflamação, o estresse oxidativo, e ela é adicionada para temperar, enfim, o que tu quiser, o arroz, quiser temperar as carnes, ela é bem-vinda. Então, ela é um excelente tempero para ser utilizado. Agora eu deixei um momentinho aqui para perguntas. Não sei se alguma de vocês quer me fazer alguma perguntinha a respeito de ansiedade ou outra dúvida. Então pode mandar aqui a perguntinha. Ainda não veio aqui nenhuma. Mas tem uma que eu gostaria de passar para vocês, que foi uma dúvida lá no meu post ontem sobre a questão de culpa. O que fazer no momento de culpa, sentir ansiedade? Então, o ideal é que tu não sinta culpa. O ideal é que tu já tenha esse autoconhecimento que nós conversamos, para que você não sinta essa culpa, esse momento de ansiedade, esse momento de, eu comi demais e agora eu comi demais e agora eu tô me sentindo culpada, eu fico ansiosa. E aí começa a história do rabinho do cachorro. Então, não é ideal que tu sinta culpa. O ideal é que tu antes, né? Preciso comer a lasanha porque eu não tenho outra opção. Come um pedacinho pequeno, não precisa comer o prato todo. Isso não vai fazer tanta diferença no teu resultado, a não ser que tu exagere. Vou dar mais uns minutinhos, se alguém mandar pergunta, acho que deu uma estabilizada aqui. Então veio uma perguntinha agora aqui, qual fruta pode acalmar a ansiedade? A banana. A banana é rica em triptofano, assim como eu falei do ovo, então ela é uma excelente fruta para incluir, tá? O abacate também ele é excelente, porque ele contém gordura boa, que a gente conversou ali, que também ajuda na questão do emagrecimento, diminuindo a ansiedade. Então também é uma opção bem legal para incluir. Aí veio a perguntinha que foge um pouquinho do assunto, mas vamos conversar sobre isso, que é se tem algum alimento que melhora a enxaqueca e algum que piora. Na verdade, a enxaqueca tem os gatilhos, tá? Que é cafeína, chocolate, açúcar em excesso e gordura em excesso. Então, esses são os piores alimentos para a questão de enxaqueca. Então, na verdade, a enxaqueca acontece pelo consumo excessivo destes alimentos, entre outros fatores. Então, se a gente consegue ter uma alimentação balanceada com frutas, verduras, bem distribuídas, refeições, diminuindo o consumo de cafeína, açúcar, chocolate, a tendência é que tu não vá tendo as crises, né? Então, o gatilho da enxaqueca seriam estes alimentos: chocolate, cafeína, sal em excesso também, açúcar e gordura. Vamos ver aqui. Nutri, eu particularmente retenho muito líquido e sempre que acontece isso, meu peso altera. O que devo fazer? Pois tomo bastante água. Será que não é excesso de água? Então, assim, a média de consumo de água é em torno de 1,5 litro a 2 litros, tá? Passando disso, né, se eu pratico atividade física, eu posso chegar até 3 litros de água. Quem perguntou foi a Célia, que é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já é um pouquinho mais quente, então tem a questão do calor fazer com que a gente retenha líquido. O que a gente pode fazer, Célia, para melhorar isso? Nós temos 2 chás que ajudam bastante, que é o chá de cavalinha
E o chá de hibisco, ele ajuda a regular essa questão de retenção. Se tu não tem nenhum problema de saúde, depois a gente pode conversar, me passa ali alguma questão de saúde para ver se pode consumir. Mas poderia utilizar, intercalar um dia o chá de hibisco, no outro o chá de cavalinha, que ajuda muito a diminuir essa retenção. O líquido é importante, porque quanto menos líquido tu toma, mais tu vai reter. Então o líquido tem que fazer parte, tá? E os chás ajudam bastante. Alimentos para ajudar no funcionamento do intestino. Vários, né? Então as fibras, água é fundamental para a melhora do intestino. Mamão, ameixa. Depois até eu vi que algumas de vocês estavam reclamando até que o intestino estava mais parado. Depois eu vou passar para vocês uma receita de um shake para melhora do intestino. Então ameixa seca, mamão, água, bagaço da laranja, são alimentos que potencializam a melhora do intestino. Além, até ela colocou sem ser o kefir, mas o kefir também auxilia, assim como os iogurtes, também tem esse papel bem legal para melhora do intestino. Vamos encerrando então aqui as perguntinhas, depois vocês podem me... Senão vou trancar por muito tempo vocês, acho que já foi mais de 40 minutos aqui vocês me escutando. E aí eu deixei uma frase que eu acho muito interessante, muito positiva, que seria interessante que vocês guardassem com vocês. Então, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, entra um pouco a questão do autoconhecimento, que eu quero que vocês pratiquem mais, que vocês se conheçam mais. Essa semana eu tive uma paciente, ela já foi minha paciente há bastante tempo, mas ficou um pouquinho afastada agora no período de isolamento e ela retornou. E ela me falou uma coisa assim que chegou a brilhar meu olho, que foi: eu aprendi a ter meu autoconhecimento, então agora eu sei o que me faz bem e o que não me faz. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente se conhece de verdade, é mais fácil o controle da ansiedade. Eu sei que aquilo que vai acontecer vai me deixar ansiosa. E qual será a estratégia que eu vou usar? Incluindo esses 9 alimentos que eu separei para vocês, tá? Consumindo eles diariamente, vai fazer com que essa ansiedade diminua, que ela não comece mais a aparecer, fazer parte, diminuindo os cortes, principalmente de carboidratos, pulando refeições, a culpa. Isso também vai fazer que essa ansiedade diminua, vivendo o momento também, tendo o momento de vocês, tendo o autoconhecimento. Isso também vai ajudar bastante a conseguir manter, a conseguir ficar longe desta ansiedade. Tá certo, minhas lindonas? Para mais dúvidas, deixem lá no grupo que a Nutri responde, tá? Fiquei muito feliz de ter esse encontro com vocês. Agora, no último dia do grupo, a gente vai ter outro encontro de live, tá? A gente vai conversar mais um pouquinho. Gostei, achei maravilhosa a presença de vocês aqui comigo. E vamos continuar. Quero que vocês tenham uma boa noite de sono hoje, que é o desafio, né? Focar numa noite boa de sono. Segue lá as dicas da Nutri, inclui o chazinho de camomila. Quando tiver pico de ansiedade, só uma dica extra agora de final, assim, pra gente finalizar mesmo. Quando tiver picos de ansiedade, eu gosto de recomendar para os meus pacientes a salada livre, tá? Então, assim, quero mastigar, preciso mastigar, vai lá e come um tomate, vai lá e come um pepino. Eu tenho uma paciente que ela levava uma bandejinha de tomate cereja pro trabalho e ela achava o máximo ela comendo tomate no meio do expediente. Mas é uma maneira de tu não ganhar peso, né? Vocês têm a lista de salada livre lá no canal. Então, essas saladas podem comer à vontade, seja um pé de alface para tranquilizar a ansiedade, tá valendo. Mas sigam todas essas dicas que eu passei para vocês com todo amor e carinho, que vai dar tudo certo. Gratidão a vocês, suas lindonas, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo e vamos com foco que vai dar tudo certo. Ainda nós temos alguns dias pela frente para finalizar o grupo com uma transformação. Vocês já estão no processo de transformação e tá sendo bem bacana. Um beijão para vocês, lindonas!